cada vez mais avançados, né? Pois é. E agora, vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu continuar a matéria, deixa eu avisar pro pessoal aqui da produção que o meu ponto deu probleminha de novo e eu tô escutando todas as musiquinhas aqui. Então eu tirei ele, tá? Porque eu não tô ouvindo a nossa produtora. E aí, voltando ao nosso assunto, né? E agora, para você ter um bumbum modelado? Porque a gente sabe que o bumbum é a referência de toda brasileira, né? E quem é que não quer ter aquele bumbum turbinadinho, arrumadinho, bonitinho, tudo em cima, ainda mais sem celulite, né? Quem que não quer? E agora, você sabia que é possível tudo isso sem cortes, sem nenhum corte e num centro cirúrgico? Olha só, a gente vai ter aqui... Ela já chegou? Cassimere, vem para mim se a entrevistada já chegou, fazendo um favor. Porque nós temos uma entrevistada especialista quando a gente fala em bumbum, que é a doutora Gláucia Peron. Gente, ela é referência nesse assunto. E sempre quando você quiser saber sobre o bumbum, como deixar o teu bumbum bonitinho, todo redondinho, é com ela que você tem que falar. Deixa eu só ver se ela chegou aqui com a gente, porque ela vai falar ao vivo aqui com a gente. Meus queridos, porque é assim. Aqui no nosso ao vivo é assim. Doutora, chegou? Ah, doutora, pode chegar. Fica à vontade. Pegamos a doutora no susto? Obrigada. Pegamos a doutora no susto, doutora? Sentadinha esperando. Tava esperando? Já estavam colocando meu microfone. Então tá bom, pode sentar aqui ao meu ladinho, porque eu já falei. Porque quando a gente quer um bumbum bonitinho, arrumadinho, levantadinho, doutora Gláucia Peron, não tem outra pessoa. Pronto, você sabe que realmente as pacientes têm ficado muito satisfeitas com os procedimentos estéticos, né? Hoje a diversidade e as opções dentro da medicina estão bem amplas. Isso que eu ia falar, porque quando eu chamei a doutora aqui, como assim você pode hoje fazer um bumbum redondinho sem corte, doutora? É uma coisa que tá vindo muito à tona. Um bisturi ou uma seringa, né? O que eu posso escolher? Dependendo do objetivo da pessoa, o bisturi acaba não sendo uma boa opção, porque tem que ir para o hospital, anestesia, pós-operatório, recuperação, tem corte, né? E hoje em dia, com uma seringa, nós estamos fazendo os mesmos efeitos de uma cirurgia, com um furinho de agulha. Mas, doutora, o que é feito durante esse procedimento? É colocado algum tipo de toxina que fala? Preenchedor. Preenchedor. Ou bioestimulador. E qual é a diferença, primeiramente, então? Vamos lá. Né? Porque a gente tem que saber a diferença. Nós temos bioestimuladores. Os bioestimuladores, igual de um rosto, ele serve para bioestimular o colágeno. Tá. Então, eu coloco ele entre a pele, abaixo da pele, ali na gordurinha, e ele serve para que bioestimule o colágeno e faça com que o corpo faça a produção do colágeno. Quando eu falo de um preenchedor, eu estou falando diferente. Aí sim eu estou falando de um produto que preenche o local, dando um volume. Existem bioestimuladores absorvíveis, que são aqueles que o corpo absorve com o tempo. Um ácido polilático, uma hidroxapatita de cálcio, por exemplo, que em um ano ele fica ali irritando, né, incomodando o corpo, produzindo colágeno e depois ele absorve. E os não absorvíveis, que daí são os permanentes, eles fazem uma produção de colágeno um pouco mais longa, só que a partícula em si, ele não sai. Ele não sai. Não sai. Então, quando você quer, dependendo do objetivo do paciente, que você quer, por exemplo, um resultado mais de volume, ou que eu não quero todo ano ficar lá refazendo, os preenchedores definitivos são uma excelente opção. Doutora, e qualquer tipo de bumbum pode fazer? Qualquer tipo de bumbum pode fazer. Só que assim, vamos falar do ácido hialurônico corporal. Se eu tenho um bumbum muito flácido, que tem uma queda muito grande, o ácido hialurônico corporal é colocado na camada da nossa gordurinha, entre a pele e o músculo. Então, ele não vai servir para esse tipo de bumbum, porque ele não vai conseguir arredondá-lo. Aí eu preciso usar ou os bioestimuladores, para que estimule o colágeno dessa pele, ou os preenchedores definitivos. Que é para dar aquela erguidinha. O definitivo eu consigo colocar dentro do músculo e fazer aquele levantamento. Aí sim, eu faço como se eu estivesse malhando muito. Aí a gente levanta aquele bumbum, fica lindo.
É o sonho de consumo da mulherada. Que é, gente. Quem não quer? É sim. Agora, também tem contraindicações, Isso né? que eu Por ia exemplo, pacientes que têm doenças reumatológicas crônicas, ou que têm doenças de colagenase, como lúpulos, por exemplo, é contraindicado os preenchedores definitivos. Doutora? Porque ele faz um processo muito potente de produção de colágeno e o lúpus é uma doença de colagenase. Então, ele tem uma deficiência na produção do colágeno. E se eu estou ali estimulando um colágeno de uma forma intensa numa pessoa que tem uma deficiência de produção, eu gero um processo inflamatório muito grande e isso acaba atrapalhando e não ajudando esse meu paciente. Entendi. Portanto, gente, bioestimuladores e preenchedores devem ser passados por consulta, avaliado o caso. Não é porque foi bom para tua amiga que vai ser bom para você. Entendeu? Então, porque a gente às vezes tem uma questão de banalizar a parte estética, achando que posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar com qualquer pessoa. E existe algumas coisas, como por exemplo, tem que fazer exame para preenchedores definitivos, não é para qualquer caso. Eu preciso fazer um acompanhamento depois para esse meu paciente, né? Então, são casos assim que a gente tem que conversar com o paciente, avaliar para ver o que vai ser feito. Agora, eu vou reforçar isso que a doutora acabou de falar, porque eu acho que esse é o nosso papel como comunicador, tá? Porque o que acontece? Quando a doutora fala em banalização, é porque hoje a gente tem várias outras pessoas que conseguem fazer esse procedimento. No entanto, a doutora médica, formada em medicina, ela sim é apta para estar fazendo esse tipo de procedimento. Entenderam? Existem procedimentos não médicos. Não, sim. Existem procedimentos médicos. Mas o procedimento médico que interfere com o seu organismo, que coloque alguma coisa que vai te, né? Tem que ser feito com o médico. Tem que ser com o médico. Gente, porque, sinceramente, o nosso corpo são tantas veinhas, são tantos vasos sanguíneos que você não sabe, e é uma agulhinha errada. Muitas coisas vieram para nos ajudar nessa questão. Ultrassom, que a gente faz ultrassom dermatológico dentro do consultório. Olha só. Ou tanto pré quanto pós, ou às vezes até interprocedimento, para a gente ter certeza. Por exemplo, preenchedores de panturrilha. Para volume de panturrilha. Também? Existe. Para homem também? Homens, mulheres. Só que o que acontece? É uma área muito perigosa. Olha só, porque ali gente, eu passo uma veia, um vaso muito importante, e que se eu tiver uma coisa que a gente chama de síndrome compartimental, por exemplo, eu coloco a mais, eu coloco muito. Eu posso fazer um apertamento, vamos usar essa palavra, como se eu estivesse apertando muito essa musculatura e eu impeço a passagem de sangue para o meu pé. Porque eu posso perder um pé por uma questão de preenchimento de panturrilha. Olha só. Né? Então, assim, quantos preenchimentos de sulco que você vê necrose de asa de nariz? Então, assim, são coisas que podem acontecer? São riscos. Só que tem coisas que a gente pode minimizar riscos. Eu falo que são os riscos assistidos quando você está com um profissional. Porque a gente sabe o risco que está ali, mas a gente vai fazer de tudo para prevenir que não aconteça. Claro que uma intercorrência pode acontecer num procedimento estético. Só que quando a gente tem uma bela noção anatômica, né? Estudou, sabe quais são os problemas. E principal, tá, Kelly? Sabe tratar a intercorrência. Sabe tratar complicações. Isso é importante. Porque aconteceu um problema, que pode acontecer, mas depois você não souber tratar, não adianta em nada. Não adianta nada. Então, eu acho que essa época, o verão, que todo mundo quer se cuidar, é uma época que às vezes a mulherada sai fazendo loucuras por aí, né? Mas é uma época da gente pensar em quem eu vou procurar. Será que só o mais barato é o que vale a pena? Eu não estou dizendo que o mais barato não resolva, não é isso. Não estou falando que o mais caro é o correto. Não é isso. Não é questão valor. Não é financeira. É questão de segurança. Saiba com quem você vai fazer. Que produto você está usando. Por exemplo, um preenchimento definitivo. Ele é definitivo para o bem e para o mal.
Se você não gostou, Ele é definitivo. se você deu errado, É definitivo. senta e chora, porque não tem o que fazer. Pô, doutora, mas você falou uma coisa boa. Senta e chora. É, porque daí você vai É. se lamentar? Não, primeiro você tem que se instruir, Entendi. ver qual é o produto. Entendi. Gente, uma coisa importante, falem para o profissional, olha, é sério isso. Prestem atenção em qual produto vocês estão usando. E não é o que o profissional te fala. Entendi. Quero ver o meu produto. Agora, doutora, já você falou senta e chora, eu dei risada aqui, eu vou te explicar o porquê. Ah. Porque antigamente, quando você fazia algum procedimento no bumbum, você não podia sentar, não, meu querido. Não pode, porque dói. Eu não vou mentir, porque um dia eu fiz uma plástica e a pessoa tirou a gordurinha e colocou no Isso, meu bumbum. fez uma lipoenxerte. Menino, doutora, para sentar no vaso sanitário. Dói. E agora, dói ou não tem? Olha, Dói durante um pouquinho? 3 a 5 dias... Ah, não, é pouquinho. 3 a 5 dias, ele vai ficar mais dolorido. Sensível. Isso, é como se você tivesse feito muita musculação. Não vai dar pra sentar. Mas assim, não, você fica feliz porque você sai com um bumbum bonito. Fica em pé né? e sorri e pronto. Esses procedimentos a gente pede assim, 3 dias sem ficar muito tempo sentado. Tá. Pode sentar, mas sem ficar muito tempo sentada. Tá. E 15 dias sem atividade física. Quando a gente está falando de preenchimentos. Tá. Quando eu estou falando de bioestimuladores, é muito tranquilo. Vai poder na patente tranquilamente. Então, eu já gostei do bioestimulador. E daí, qualquer coisa, se não gostou, ele já sai. É. Doutora, muito obrigada Eu que mais agradeço. uma vez pela sua companhia, tá? Muito obrigada. E eu já quero saber de uma próxima, porque a gente sabe que os bumbum tem tudo celulite. Ah, isso mesmo. E aí Vamos falar sobre eu celulite. quero saber de celulite, Vamos tá? lá. Mas você Pode pode ficar deixar. aqui comigo também, porque ó, a gente vai ver essa matéria agora, porque já que a gente está falando de procedimento estético, muita gente ainda tem vontade do quê? Mudar o nariz. Mas você viu que a doutora falou?